Bom, bom dia. Então, iniciando a nossa revisão para a prova, tá? Só um momentinho. Agora. Então, o assunto que deve cair, deve não, a prova de vocês já está pronta, já tá até postada na plataforma. Então, eu acredito que já está tudo certinho. Então, o assunto vai ser a partir do ciclo do sangue da aula, do ciclo do sangue, até a aula passada sobre os sistemas sanguíneos, sistema BO e sistema RH. Eu acredito que a prova deve ter umas duas questões que vai precisar raciocinar um pouquinho, mas ela está tudo dentro do que eu falei nessas aulas sobre o banco de sangue, sobre o início do ciclo do sangue especificamente, tá? Bom, então, falando sobre essa parte especificamente do ciclo do sangue, né, o que eu preciso recapitular com vocês em relação a isso? Deixa eu me ajeitar aqui, que está um pouquinho torta. Pronto. Então, o ciclo do sangue em si, quando a gente estuda o banco de sangue, a gente precisa ver sobre esse ciclo especificamente, né? E olha só, está passando no lado. E esse ciclo ele inicia com o candidato à doação. Então, qualquer pessoa elegível que esteja entre maior de idade, 18 anos até 65 anos, ou aqueles casos extremos, né, pessoas a partir de 16 anos, desde que acompanharam o seu responsável, que autorize esse responsável, ou pessoas mais idosas, acima de 65 anos, tendo um prazo máximo aí de até mais ou menos 69 anos, alguns dias, 11 meses e 29 dias. Então, tirando esses extremos, então a pessoa ela tem que chegar lá no Hemocentro, né, portando uma carteira de identificação com foto para iniciar o processo de doação. Então, tudo inicia justamente com o candidato. Então, essa pessoa elegível, ela pode ser uma Essa aula pessoa é de banco de sangue, ela. é lá mesmo, no Hemocentro, para fazer a doação, ou pode ser essas campanhas, né, que os hemocentros promovem para poder aumentar o número de doadores ou o número de candidatos a essa doação. Então, o ciclo ele inicia justamente com esta pessoa. E a partir desse momento, o ciclo ele segue o seu fluxo, que nós precisamos entender como é que ocorre todo esse fluxo em relação, desde o momento que a pessoa chega no banco de sangue até o momento em que esse sangue ele finaliza com a sua distribuição em hospitais, em clínicas em que há essa solicitação desse material. Então, a partir desse ponto do candidato, nós temos o próximo item, que é a triagem clínica. Então, nessa parte da triagem clínica, ela é realizada especificamente por enfermeiros ou até mesmo médicos hematologistas. Então, são pessoas que têm a formação, a habilitação, o treinamento específico para poder realizar a triagem clínica. Não pode ser qualquer profissional. Vou colocar um profissional de serviço social, um profissional, um fisioterapeuta, um outro profissional da área da saúde. Na triagem clínica, né, como nós precisamos checar a parte dos sinais vitais, né, ver a quantidade de hemoglobina ou hematócrito, ver peso. Então, como nós temos esses dados iniciais que precisam ser verificados, então aqui eu preciso realmente de profissionais específicos para poder realizar essa triagem. Então, eu tenho aqui a participação direta de enfermeiros ou médicos hematologistas. Se for enfermeiro, então essa parte da triagem ela é acompanhada ou supervisionada por um médico hematologista que está fazendo esse papel, que está acompanhando esse processo do ciclo. Então, depois que a pessoa ela passa por essa triagem, ela é aprovada pela triagem clínica, então vem outra parte dentro da triagem, que é justamente a entrevista.
Então, aqui a entrevista, novamente, a entrevista ela também é realizada ou por um enfermeiro ou por um médico hematologista. Se for por enfermeiro, sempre vai ter um médico hematologista supervisionando todo esse trabalho. Tá? Então, aqui da triagem clínica, entrevista até a coleta, todos esses pontos aqui, eles são supervisionados por um médico hematologista. Então, aqui na entrevista especificamente, gente, nós vamos observar justamente aqueles critérios que eu falei para vocês, a questão, por exemplo, de uma pessoa, de um candidato que teve diagnóstico positivo para a doença de Chagas. Então, na entrevista que a gente vai checar esses dados. A pessoa ela fez a transfusão sanguínea tem uns 6 meses, ela recebeu, tá? Ela recebeu, esse candidato recebeu a transfusão sanguínea, ele tem um período aí de 6 meses. Então a gente detecta isso na entrevista e a gente diz se aquele candidato ele está apto para fazer a doação de sangue ou se aquele candidato ele está inapto para a doação. Aí a inaptidão ela pode ser temporária, que aí tem um período para cada tipo de inaptidão, pode ser de 6 meses, 12 meses, pode ser de dias, semanas, então depende aí do que o entrevistador ele vai conseguir coletar de dados dessa pessoa para poder chegar a essa conclusão se a pessoa ela é inapta ou apta para fazer essa doação. Então, todos aqueles critérios de seleção de doadores, questão de imunização, se realizou ou não cirurgia, se fez algum tipo de extração dentária, procedimento odontológico, se fez algum procedimento invasivo ou algum tipo de procedimento na área digestiva, se a pessoa tem algum tipo de doença, como algumas doenças como leucemias, hepatopatias ou outros tipos de doenças que podem comprometer o candidato na parte da doação de sangue. Então, todos esses critérios, os testes, então toda a parte da entrevista, né, que a gente precisa checar, os hábitos, o modo de vida, o comportamento do candidato, e tudo isso a gente precisa checar na entrevista. E aí eu tenho justamente a portaria 158 que determina, ou ela simplesmente destrincha um pouco mais em relação a esses detalhes que a gente precisa sempre checar. Claro que na prova eu não vou perguntar todos os detalhes possíveis e imagináveis, mas vai ter na prova, por exemplo, alguma questão falando sobre justamente essa questão da inaptidão. O que é uma inaptidão temporária, o que é uma inaptidão definitiva, porque o candidato é considerado apto. Então, tem uma questão falando sobre essa questão da inaptidão especificamente, e tem duas questões falando sobre sobre o que é, ou melhor, o que caracteriza a inaptidão definitiva e o que caracteriza uma inaptidão temporária. Tá? Professora, Oi. os candidatos que vai fazer doação de sangue, que tem hepatite de qualquer grau, eles são inaptos permanentes, né? Isso, são. A não ser que a pessoa ela tenha, no caso do candidato, ele teve hepatite A, por exemplo, com 8 anos, 9 anos, até 11 anos, a pessoa ainda pode doar sangue, mas hepatite A. Tá? A partir dos 11 anos, a pessoa teve hepatite A com 13 anos, mesmo que ela tenha o resultado, olha, deu negativo, ou deu IgM reativo já faz tanto tempo, né? A pessoa já está com 20 anos, 30 anos, mas mesmo assim, depois dos 11 anos, se deu algum resultado positivo para hepatite, mesmo que seja hepatite A, a pessoa já é considerada inapta definitiva. Tá certo? Tá? E aí, continuando aqui esse ciclo, né? E aí a pessoa passou pela entrevista, ok. Ela está apta para fazer a doação de sangue. A partir desse ponto da aptidão, então ela vai para a sala de coleta, em que vai se realizar a coleta dessa bolsa de sangue. Eu lembro que eu falei para vocês que existe a coleta de bolsa de sangue total mesmo, aquela normal. Existe a coleta de sangue pelo método da aférese, que é um equipamento que ele vai fazer a retirada de um componente ou mais componentes específicos do sangue. E eu tenho também a doação autóloga, que aí é um outro tipo de doação, que tem um outro tipo de legislação específica para poder fazer esse tipo de doação. Então, eu tenho esses 3 tipos.
Dos 3 tipos de doação, eu falei para vocês que eu só vou pedir um, que é a doação normal, aquela lá do sangue total, que vai para a bolsa, que é um sistema fechado e tudo mais. Tá? Então, a partir desse ponto da coleta, então a gente tem a coleta dessa bolsa de sangue, que é em torno de 450 ml, o volume total de sangue que a gente pode coletar do candidato, e mais uma quantidade um pouco maior, de 30 ml até 45 ml de sangue, para fazer os testes que são obrigatórios, os exames. E aí terminou a coleta, terminou a participação do candidato, porque o candidato ele vai para uma salinha específica para fazer hidratação, né, reposição aí dos líquidos, um pouco de calorias e tudo mais. Então, candidato, a participação dele termina justamente quando finaliza a coleta, quando ele vai para a salinha do lanche. Mas o ciclo do sangue, ele continua a partir desse ponto ainda. Então, quando se faz a coleta, as bolsas de sangue, elas vão para uma área específica, que a gente chama de área de processamento ou área de quarentena, alguns chamam mais de área de quarentena, em que a bolsa fica lá numa temperatura de mais ou menos de 20 graus Celsius, esperando o tempo aí para fazer os exames, para a gente poder dar continuidade ao procedimento. Então, a partir desses exames, que são os exames imunohematológicos, vai fazer a tipagem sanguínea, fazer os testes de Cumbres e a sorologia, mais a biologia molecular, depois que sai todo o resultado e realmente deu tudo certo, não deu nenhum tipo de conflito nesses resultados, aí sim a gente faz o processamento das bolsas, que aí eu vou separar os componentes das bolsas em hemácias, plaquetas, um conjunto de granulócitos, de plasma. Então, vou separar todo mundo e vou estocar em pontos específicos, em equipamentos específicos. Se for plasma, por exemplo, dá para congelar por um período de 1 a 2 anos. Se for hemácias, eu posso mantê-las por até 42 dias viáveis, dependendo do anticoagulante que eu for utilizar. As plaquetas, elas vão se manter viáveis de 2 até no máximo 5 dias. Então vão para locais específicos que vão ficar lá estocadas, todas tipadas, dizendo qual é o tipo sanguíneo, se é A positivo, se é O negativo, e assim vai. Que aí, caso, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Hospital Jean Bittar, ele está precisando de bolsa. Então, o médico responsável pelo paciente, no caso, pelo receptor, então ele vai preencher um documento específico, colocar lá o que ele precisa, qual é a justificativa, por que ele está solicitando esse tipo de material, que vai ser enviado para o Hemopa vai analisar, e aí, a partir desse ponto, o Hemopa vai ver o que ele tem do estoque, o que vai poder disponibilizar lá para aquele receptor que está internado lá no Hospital Jean Bittar, que é a parte da distribuição. Então, isso aqui tudo é o que determina o fluxo do ciclo do sangue. Então, a gente faz o tempo todo esse ciclo, ele sempre se repete toda vez que entra um candidato, um grupo de candidatos lá no Hemopa, ou um hemocentro regional, ou o hemocentro privado, que é o IEB, que aí esse ciclo de sangue ele sempre se repete o tempo todo. Tá? Então, isso aqui que a gente chama de ciclo do sangue. Tá certo? Alguma dúvida sobre essa parte do ciclo? Qualquer coisa, levante a mão, responda. Tudo bom, professora? Tá tudo tranquilo ainda, né? Por enquanto tá. Tá? Bom, então assim, doação. Antigamente, eu estava até lendo ontem alguma coisa, falando que em 1969 um grupo veio da própria OMS, veio avaliar a questão dos nossos hemocentros na época. E aí, o sistema B ou o sistema RH, eu também acho. Até aqui eu acho que é tranquilo. Que checaram justamente que os nossos hemocentros eram super precários, a nossa forma de captação de doadores era um negócio assim, muito triste, e isso veio uma revolução para poder justamente transformar o processo de doação no Brasil. Então, hoje, a doação ela tem que ser voluntária, ela tem que ser anônima, eu não posso identificar que é fulano, que é ciclano e tudo mais. Ela tem que ser altruísta e não remunerada. Ou seja, eu não posso pagar, eu não posso beneficiar de forma direta ou indireta a pessoa que está fazendo a doação de sangue. Então, ela tem que seguir esses critérios. André, sim. Eu tenho, na verdade,
questionamento sobre isso, né? Relacionado, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, o governo paga, né, para as pessoas fazerem a doação de sangue. E aqui no Uhum. Brasil a gente tem que ser voluntário, altruísta, super-herói, sei lá, para doar alguma coisa que é de grande importância. O governo gasta dinheiro com tanta coisa, deveria, na verdade, utilizar dessa forma, né? Para que esses hemocentros pudessem estar com bastante abastecimento de sangue. Eu acho que acredito que ia dar mais resultado. $20, que é na verdade que ele pagava lá nos Estados Unidos, é que poderia fazer alguma coisa relacionada, né? Andressa, é porque assim, já teve esse momento em que era realmente remunerado. Então a pessoa ela podia chegar no hemocentro, fazer a doação de sangue. Hemocentro não, naquela época não tinha nem hemocentro, naquela época era a agência transfusional. Então era uma salinha que fazia a captação desses doadores, e eles recebiam alguma coisa em relação a isso. Então era remunerado, eram pagos para poderem fazer a doação de sangue. Isso mudou essa realidade por conta que desde a década de 40 até meados da década de 70, mais ou menos, na verdade até o início dos anos 80, ainda existia a remuneração para a doação. Qual era o grande problema que nós enfrentamos em relação a esse tipo de doação? Era que qualquer pessoa, ela não tinha exatamente critérios específicos para você poder fazer a doação. Então, qualquer pessoa elegível, desde que ela estivesse entre 18 e 60 anos, na época de 18 até 60 anos, ela pudesse doar sangue. Então, iam pessoas que realmente precisavam de algum dinheiro, então elas iam até lá fazer uma doação de sangue. E também não existia assim, olha, homem só pode doar até 4 vezes por ano, mulher pode doar até 3 vezes por ano, por exemplo. Então, não tinha nada disso, não tinha uma regulamentação para fazer esse processo da doação no Brasil. Não tinha. E as características ou as condições do sangue que eram utilizados ou eram distribuídos para os hospitais era uma coisa assim, eram sangues que você não sabia exatamente a procedência, você não sabia se realmente tinham feito a tipagem correta nessas agências transfusionais que faziam remuneração. Então, eu recebia como sendo A positivo, você ficava pensando, será que realmente é A positivo? Aí tinham que ter outro trabalho porque precisavam retipar a bolsa que eles tinham acabado de receber para poder confirmar que era de fato A positivo. E às vezes não dava, e na maioria dos casos não dava a tipagem sanguínea específica. Ou então tinha agência que nem fazia transfusão sanguínea, ou que nem fazia tipagem sanguínea, né? Ela só fazia a coleta e distribuía, e tipo, o hospital ou a clínica estava precisando que se vire para poder fazer os exames, pelo menos básicos e necessários para poder realizar a transfusão de fato. Então, por conta de todos esses problemas que nós tivemos desde a década de 40 até meados da década de 80, é que, aos poucos, a nossa política, que é a política nacional do sangue, ou pró-sangue, ela foi realmente mudando. Então, foi a partir da década de 80 que veio assim, não, vamos parar com esse negócio de doação remunerada, que não está dando certo. Nós tínhamos trilhões e trilhões de agências transfusionais que só faziam esse processo de captação e depois faziam a distribuição da bolsa sem fazer nenhum tipo de teste, nem tipagem, nem sorologia, nem nada. Então, por conta de todos esses problemas que tivemos ao longo dessas décadas, é que foi instituído isso. Olha, a partir desse ponto, não existe mais doação remunerada. Quem quiser fazer a doação, que vá e faça, tipo, por amor, por um sentimento altruísta, de forma voluntária, para que não tenha justamente esse tipo de problemas. É bem diferente dos Estados Unidos, sim. Na Europa também é bem diferente. E o que é interessante é que para lá, Estados Unidos e Europa, eles têm um sentimento altruísta de doação de forma voluntária muito maior do que a gente, porque eles passaram justamente, a explicação é essa, que como eles passaram pelas duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, então lá esse sentimento voluntário e altruísta é muito maior para esse processo de doação de sangue do que aqui no Brasil, que o Brasil ele não passou por nada parecido com o que eles passaram por lá. Então, por isso, por conta de toda essa conjuntura, né, da nossa história do processo, por
ter esse tipo de processo de não remuneração na doação, porque nós temos uma quantidade de pessoas que realmente vão para o Hemocentro fazer a doação, uma quantidade muito baixa. Estima-se que hoje, em torno de 1 a 2% da população brasileira, de fato, vai para os hemocentros fazer a doação. Ou seja, de 1 a 2% da população brasileira que nós consideramos como doadores de repetição. Vira e mexe, ou pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, estão presentes nos hemocentros para fazer a doação. Enquanto isso, o resto da população nem sabe que dá para fazer a doação, ou só sabe quando realmente tem algum caso específico, parente que precisa, e aí a pessoa toma consciência da importância da doação. Fora isso, a gente tem justamente isso aqui, a legislação. Então, o que diz a legislação é justamente isso. Tem que ser voluntária, tem que ser anônima, tem que ser altruísta e não pode ser remunerada de jeito algum, tá? Infelizmente é desse jeito. Sobre os candidatos a doadores, né? O que nós temos aqui especificamente? Nesses candidatos, a gente precisa fazer a captação e a seleção desses doadores. Então, a captação, eu tenho vários programas que fazem o processo de captação, tipo a Hemopa vai até as escolas fazer a conscientização, formação de multiplicadores das informações sobre a doação, empresas em que a Hemopa vai para uma empresa, faz uma palestra e, ao final, as pessoas que se sentem motivadas vão e fazem o processo de doação. Então, nós temos assim vários tipos de programas específicos para o processo de captação de doadores, para justamente aumentar a consciência, aumentar a valorização da doação, né, a importância do sangue. Então, nós temos esses vários programas que o Hemopa ele sempre está promovendo e vocês observaram que nós temos agora locais específicos para a doação, pontos de coleta. Nós temos um no shopping Pátio Belém, um outro lá no shopping Castanheira, que foram ideias pensadas já tem mais de 5 anos, para justamente assim que a pessoa ela sinta a vontade. Às vezes ela pensa assim, pô, eu tenho que me embalar lá na Hemopa, né, longe e tudo mais. Não, eu não vou, eu quero doar, mas eu não vou doar porque fica muito distante ou fica muito contramão para mim. Então decidiram colocar esses 2 postos de coleta para pessoas tipo pensar assim, eu estou aqui no shopping, né, então vou aproveitar e vou fazer a doação de sangue, mais ou menos essa ideia. E a partir desses programas de captação, nós vamos ter que selecionar essas pessoas. Então, aquilo que eu falei sobre o ciclo do sangue, então aqueles critérios, todos aqueles critérios, né, que eu falei, a situação de risco acrescido, a questão sobre a vida sexual do candidato, se usa algum tipo de anabolizantes injetáveis, ou se faz o compartilhamento de agulhas e seringas, por exemplo, se a pessoa faz uso de algum tipo de droga ilícita, de forma recreativa ou não. Então, tudo isso a gente precisa checar. Lá no Shopping Castanheira, sim, exatamente. É para justamente isso, Stephanie. A pessoa chega e pensa assim, olha aqui, tem aqui um postinho da coleta da Hemopa, vou já fazer uma doação de sangue. É só para a pessoa se sentir mais próxima da Hemopa, é por isso que pensaram. Desses 2 pontos, especificamente, são 2 pontos que têm um grande fluxo de pessoas. Tá? Então, gente, para justamente a gente observar dentro dessa seleção de doadores todos esses critérios que nós precisamos checar para saber se a pessoa, de repente, ela tem algum detalhezinho que aquilo ali pode comprometer a qualidade da doação daquele sangue, tá? Então, esses critérios é para a gente poder aumentar e garantir a qualidade do sangue, tanto do doador quanto para o receptor, tá? É muito mais a gente preferível ser criterioso na seleção desses doadores, porque aí eu diminuo muito a possibilidade de estar ocorrendo algum tipo de transmissão de uma patologia, de algum patógeno através do sangue. Então, a gente precisa desses critérios que, vira e mexe, eles podem sofrer algum tipo de revisão, pode-se acrescentar mais coisas ou pode-se retirar algumas coisas, e isso depende muito de hemocentro para hemocentro. Um bom exemplo disso é a questão do citomegalovírus. Então, o citomegalovírus ele é facilmente transmissível pelo sangue. Então, tem alguns hemocentros, por exemplo, se não me engano,
o Hemocentro do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, eles colocam lá como pontos obrigatórios para os hemocentros desses 2 estados realizarem a sorologia para o citomegalovírus, porque o citomegalovírus ele circula demais nessas regiões, nesses estados. Então, precisa ter uma certeza que a pessoa não está com o vírus especificamente, tá? Mas isso está dentro desses critérios específicos determinados pela legislação, do tipo que o hemocentro ele pode ou não adicionar ou realizar a sorologia para citomegalovírus em relação aos candidatos à doação de sangue. E a partir desses critérios, a gente vai dizer se a pessoa está apta ou se ela tem algum tipo de inaptidão. Se essa inaptidão pode ser temporária ou definitiva. Sim, meu filho, funciona. Pronto. Em relação à aptidão temporária. Bom, a aptidão temporária, nós temos várias coisas que são consideradas temporárias. Então, aqui eu coloquei, pelo menos eu acho que eu falei sobre a aula desses critérios, dessa seleção de doadores. Então, nós temos gestantes, período de pós-parto, aborto, ou período de lactação. Então, se a gente identificar isso aqui, então, nesse caso, a pessoa está inapta por um período de 12 meses. Só depois de completar esses 12 meses, pode fazer a doação de sangue. A mesma ideia de 12 meses, nós temos a transfusão de sangue, IST com cura, tá? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, essas pessoas que forem identificadas por uma dessas aí, então elas só vão poder doar sangue daqui a 1 ano, daqui a 12 meses. Se a pessoa, porventura, ingerir algum tipo de bebida alcoólica, digamos, bebeu no domingo e na segunda ela pensou, vou fazer a doação de sangue, não vai não, porque ela fez ingestão de bebida alcoólica, então precisa esperar um tempo aí de mais ou menos 12 horas para poder fazer a doação. Ou seja, a pessoa chega lá na segunda, identifica que ela ingeriu bebida alcoólica, ok, retorne amanhã para você poder fazer a doação de sangue. E cirurgias e procedimentos invasivos, isso depende muito, é muito variável, tá? Pode ser um período de 6 meses, mas geralmente eles colocam um período de 6 meses até 1 ano, e aí, claro que eu não vou colocar assim, olha, gente, a pessoa fez cirurgia bariátrica, por quanto tempo vai ser essa inaptidão? Você vai pensar, não sei, de 6 meses a 12 meses? Esse é o tempo mesmo. Então, não tem como colocar isso na prova especificamente, tá? Mas é só para vocês observarem, né? Nós temos esse tempo essa variação nesse tempo de inaptidão temporária. Aí eu coloquei ainda gripe e resfriado, um período aí de 2 semanas, e a malária, que nós moramos numa região endêmica, mas aí dentro dessa região endêmica a gente precisa só observar alguns detalhes. Se a pessoa ela veio, por exemplo, de um município, de uma área endêmica, depois de 30 dias, digamos, sei lá, deixa eu pegar aqui, quem é que está presente? Fernanda, por exemplo. Digamos, a Fernanda ela decidiu viajar lá para as Brenhas do Marajó, né? Tem mais ou menos umas 3 semanas. Então, como ela viajou para um local considerado área endêmica, então é um período muito curto, foi em menos de 30 dias, então ela não vai poder doar sangue pelos próximos 12 meses, até mesmo para a gente poder acompanhar se ela vai ou não desenvolver a malária. O mesmo acontece se, digamos, a Stephanie decidir assim, mas eu não vou para as Brenhas, né, do Marajó, eu vou para um local mais próximo, tipo, eu vou ali para Curralinho, também fica no Marajó. É um município dentro de uma área considerada endêmica para a malária, então ela também não vai poder doar sangue pelos próximos 12 meses. Ou, na pior das hipóteses, nós podemos dizer que, deixa eu ver, a Laura, né, a Laura decidiu viajar, né? Ela olhou assim, mês de julho, férias, é mais curtir a vida, então eu vou viajar mesmo com corona aí circulando. Então ela decidiu viajar, passar um tempo, sei lá, viajando pela região do Salgado, então ela foi por Bragança, né? Passou por Salinas, decidiu dar um passeio por Algodoal e tudo mais. Então, nesse caso, por exemplo, ela foi viajando de canto em canto na região do Salgado, e aí ela voltou para Belém, quase 2 semanas depois nessa viagem, estilo mochileira,
e ela começou a apresentar justamente a malária. Então, nesse caso, como ela está manifestando a doença, ela também não vai poder doar o sangue pelos próximos 12 meses. Então, é assim que a gente identifica, tá? Se a pessoa foi para algum local considerado endêmico em relação à malária, para a gente poder determinar se ela vai poder doar sangue ou não. Geralmente, quando a pessoa viaja para algum local considerado endêmico, na verdade, saiu da capital e foi para algum local que é considerado mais endêmico ainda, em que tem uma grande circulação do vírus já estou ficando, uma grande circulação do plasmódio, em que nós temos uma cidade aqui, ou região em que apresenta um alto índice de casos de malária, então os hemocentros acabam colocando como uma inaptidão temporária por um período de 12 meses como garantia. Ainda de inaptidão temporária. Nossa, muita coisinha de temporária. Nossa, eu coloquei só algumas, né? Tem muito mais. Uso de anabolizantes injetáveis, sem prescrição médica. O cara quer ficar bombado, mas tipo, não quero gastar dinheiro com o médico para fazer a coisa certa, então vou comprar qualquer um. Então é isso que acontece. 12 meses sem poder doar sangue. Uso de crack, cocaína por via oral, ou uso da maconha, por mais que seja recreativo, ou que seja o uso da maconha medicinal, sei lá, hoje está muito comum, né, o uso, pelo menos não da maconha, mas assim, do extrato da maconha. Então, por conta disso, a pessoa ela é considerada inapta temporária por um período de 12 meses. Tatuagem, piercing, maquiagem definitiva, a gente só considera inaptidão temporária de 12 meses se for em um local em que não há nenhum tipo de regulamentação sanitária, tá? Então, nesse caso aí, por segurança, a gente considera que 12 meses é o período máximo para que a pessoa possa acompanhar e, de repente, ela não vai desenvolver nenhum tipo de doença, como hepatite B, por exemplo. E aí a gente precisa ter certeza que essa pessoa ela não vai desenvolver nada. Então, a gente coloca esse período de 12 meses para esses casos especificamente. Então, gente, temporária é muita coisa, né? Ainda tem essas situações de risco acrescido, e aí essas situações de risco, eu coloquei aqui esses contatos sexuais aqui. Então, pessoa que teve múltiplos parceiros, sexo em troca de dinheiro ou droga, vítima de violência sexual, relação sexual com parceiro do mesmo sexo, situação de encarceramento ou confinamento obrigatório não domiciliar. Então, todas essas situações de risco aqui, que a gente considera situações de risco acrescido, é preferível que a pessoa fique 12 meses sem poder doar sangue, para poder justamente nós podemos acompanhar a evolução dessa pessoa para saber se esse candidato vai poder realmente doar sangue daqui a 1 ano ou não. Então, tudo isso é muita coisa que a gente pode considerar como temporária. E se vocês observarem, praticamente quase todas vão dar um período aí de 12 meses, 1 ano sem poder doar sangue. Então, vai ter, sim, uma questão falando sobre essa inaptidão, tá, temporária, que aqui eu coloquei como aptidão. Então, nós vamos ter, sim, uma questão falando sobre inaptidão, tá? E aí, vocês já sabem que a maioria vai dar 12 meses. E se vocês observarem alguma coisa daqui, vai estar praticamente não, igualzinho que está na prova sobre essa questão aqui da inaptidão temporária. Agora, a definitiva. A definitiva ela é bem assim específica. São casos bem específicos. Então, casos de alcoolismo crônico, já era. Tem lá, nunca mais vai poder doar sangue. A pessoa deu o diagnóstico positivo por hepatite B, hepatite C, HIV ou HTLV 1 ou 2, tanto faz. Então, ela também não vai poder doar sangue. Histórico de hepatite viral após os 11 anos de idade, que o André se perguntou lá no início. Então, mesmo que seja hepatite A, ela teve hepatite após os 11 anos, então esquece, não vai poder doar sangue. Professora, esse alcoolismo crônico, como é? Esse alcoolismo crônico, Andressi, é quando a gente pergunta sobre a questão da ingestão de bebidas alcoólicas. Se a pessoa ela diz assim, mas eu bebo uma vez ou outra, tipo, tem um evento social, é o momento que eu bebo. Diferente de uma pessoa que tem um alcoolismo crônico, em que a gente identifica que a pessoa ela precisa da bebida, ela é dependente, se torna um dependente químico, mas um dependente químico do álcool especificamente. E ainda tem outros detalhes que vão chamar a atenção. Quando a gente faz
a parte da dosagem da hemoglobina, né, que nós temos um aparelho para fazer essa dosagem, o hemoglobinômetro, ele sempre acusa uma quantidade de hemoglobina que ela está um pouco abaixo do normal. Tipo, era para dar em torno de homem, por exemplo, era para dar em torno de 13, por exemplo, o mínimo. Então desse candidato está me dando 11 gramas por decilitro. Ainda pode doar sangue? Pode, mas aí essa quantidade já me chama a atenção que não é tão comum para um homem, digamos assim, dos seus 40 anos, 30 anos. Ainda tem isso, a idade também ajuda muito a gente poder fazer esse tipo de associação. E sem falar que na entrevista eu tenho várias perguntas perguntando sobre o consumo de álcool. Então, se a pessoa diz assim, quantas vezes o senhor ingere bebida alcoólica? Uma vez na semana, 2 vezes na semana, como é que é? Aí uma pessoa responde, não, mas eu tenho que tomar, né, que seja um gole da pinga todo dia de manhã para eu poder, né, me sentir mais vivo, por exemplo, se a pessoa responder mais ou menos desse jeito. Então, se a pessoa, ela induz ou ela responde de forma muito clara que ela necessita de ingestão de álcool todo santo dia, então isso já caracteriza uma pessoa como sendo alcoólatra crônica, tá? Por conta disso. Então, sem falar que mesmo que ela não diga com todas as palavras, mas fique subentendido, a gente ainda permite que a pessoa continue no processo de doação de sangue. E aí, quando ela vai fazer os testes, dentro desses testes nós temos o hemograma. No hemograma ele também vai me acusar que tem uma alteração enorme por conta do consumo de álcool. Então, eu vou ter um VCM bastante elevado, vou ter um HCM um pouco mais baixo, hemoglobina mais baixa, tudo indicando que a pessoa realmente ela faz o consumo de álcool e esse álcool está influenciando diretamente no hemograma. Então, eu tenho outros dados para poder chegar a essa conclusão. Mas a entrevista em si, ela já é o suficiente para eu poder já cortar a pessoa que é considerada um alcoólatra crônico, que na verdade a gente não usa mais essa palavra em relação ao alcoólatra, a gente chama que a pessoa ela é elitista crônica, para ficar um negócio mais bonitinho, sabe, mais elitizado, mais, né, chique. Então você diz que a pessoa é elitista crônica e não alcoólatra. Agora eu já sei como é que eu vou chamar esses. Oi, seu elitista, tudo bom? Exatamente. Então já pode chamar as pessoas, né, que bebem bastante, bebe bastante, não, você é um elitista e tanto, né? A pessoa vai pensar, nossa, meu pai é um elitista em tanto. Exato. Então, nesses casos aí, realmente, a gente tem como investigar se a pessoa ela chega ou ela já chegou nesse caso do alcoolismo crônico através de várias perguntas sobre ingestão de bebida alcoólica. Tá? Eu falei, papapá. Sim, reinfecção por qualquer IST. Então, a pessoa ela teve um diagnóstico positivo, por exemplo, por Neisseria, gonorreae. Ok, beleza, isso é uma IST. Aí ela fez o tratamento tudo direitinho e se curou. Ok, foi a primeira vez. Se ela for doar sangue, então ela entra no quadro de inaptidão temporária por um período de 12 meses, porque ela teve uma IST com cura. Ok, beleza, perfeito. Mas, se já é a terceira vez que ela tem um diagnóstico positivo por Neisseria gonorreae, ok, ela fez isso, teve um diagnóstico, fez o tratamento, teve cura, mas ela teve o quê? Reinfecção. Então, qualquer IST, por mais que a pessoa tenha uma reinfecção, mas foi diferente. A primeira foi Neisseria, agora foi tricomonas. Ok, não interessa, é IST de qualquer jeito. Então, essas diferentes ISTs levam justamente o candidato a um processo de inaptidão definitiva. Porque subtende-se que ele tem uma alta promiscuidade sexual. Além de enfermidades atópicas graves, tá? Essas enfermidades atópicas são problemas de pele. Giovana, eles explicam por que a pessoa foi classificada como inapta definitiva? Sim, explicam. Tá? Uma vez que a gente, no caso, eles identificam que a pessoa ela se enquadra no caso da inaptidão definitiva, precisa explicar. E eles explicam, olha, terminou toda a entrevista. Aí ele chega, olha, infelizmente, tal, nós identificamos, né, que você teve hepatite A com 15 anos, fez todo o tratamento, teve cura e tudo mais. Porém, como a hepatite A ela é uma doença que
permite ou promove o uso de outros tipos de medicamentos, ou até mesmo aumenta a probabilidade de ter outros tipos de infecções, então por esse motivo você não vai poder doar sangue. Ele até diz assim, não, doar sangue não nesse momento, mas você não vai mais poder doar sangue. E aí a pessoa, ao final, ela assina uma espécie de um termo dizendo tal, que ela tem ciência que por conta daquele caso, daquele ponto específico da inaptidão definitiva, ela não vai mais poder doar sangue. Tá? Então ela assina um termo que aí isso fica tanto para o hemocentro quanto para a pessoa dizendo, olha, eu estou ciente que eu não vou mais poder doar sangue. E quando a pessoa é considerada apta mesmo, ela também assina o documento, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que a pessoa também ela lê, esclarece vários pontos, e que ela diz assim, ok, a partir da assinatura desse termo, agora sim eu posso ir até a sala de coleta, né, e fazer a minha doação. Certo, beleza, que bom que entendeu. Tá? Então, nós temos essas enfermidades atópicas graves, como a psoríase, então são doenças que afetam a pele, tá? Então, doenças bem específicas que afetam a pele, que são consideradas graves, então a pessoa também não vai poder doar sangue. Ah, mas por que só a pele? Sim, e por onde é que você vai fazer o processo de doação de sangue? Não é pela pele? Então, você vai precisar furar a pessoa? Então nesse ponto aqui, a gente precisa ter realmente segurança que a pele, por mais que ela não esteja íntegra, mas que ela pode comprometer, tá? Ela pode comprometer aqui o processo de doação. Então, a gente prefere definir a pessoa como inapta definitiva. Continuando a nossa história, ainda tem mais. Pessoas que receberam o diagnóstico para malária quartan. Foi lá identificado essa espécie específica, Plasmodium malariae. Ok, recebeu. Tem lá o diagnóstico positivo para o Plasmodium. Pode ser qualquer um. Falciparum, Vivax, tá tudo certo. Mas deu esse bichinho aqui, essa espécie, malária, esquece. É malária quartan, você não vai poder mais doar sangue. Professora, mas existe essa espécie circulando aqui no nosso país, na região amazônica? Sim, tem. Claro que tem. Eu tenho muito mais casos por Plasmodium falciparum vivax do que esse último. Só que quando ele acontece ou quando a gente identifica, a pessoa não vai poder mais doar sangue. São casos esporádicos de pessoas que receberam o diagnóstico de malária quartão. Diagnóstico positivo para a doença de Chagas, lembrando então as pessoas que aqui no nosso estado tem uma maior concentração e maior número de surtos, né, de doenças de Chagas por consumo de açaí, então essas pessoas também não vão mais poder doar sangue. E, claro, doenças que envolvem justamente a encefalopatia espongiforme humana, doença da vaca louca, e as variantes desta doença, tá? Que é essa aí, doença de, eu acho que é Creutzfeldt-Jakob, eu não sei como é que se pronuncia esse bichinho até hoje. Então, essa doença especificamente e as variantes, ou seja, a doença da vaca louca e suas variantes, então pessoas que receberam esse diagnóstico, elas também não vão poder doar sangue. As variantes também não. Ou até mesmo pessoas que tenham parentes. Eu tenho um primo distante que apresentou essa doença. Ok, tem uma relação próxima, tudo bem, então não vai mais poder doar sangue. Isso acontece muito quando a gente verifica que a pessoa viajou para locais considerados em que já tiveram casos dessa doença, como lá no Reino Unido, por exemplo. Até mesmo pessoas que moraram no Reino Unido, que receberam transfusão sanguínea ou fizeram algum tipo de procedimento cirúrgico, elas acabam sendo consideradas inaptas definitivas por conta desse risco de terem sido expostas a essa doença, que foi muito comum na década de 80. Não sei se vocês sabem, tá? Mas, tenta abafar ao máximo os casos, mas já tem, pelo menos, a ocorrência de 3 casos dessa doença nos Estados Unidos, da doença da vaca louca. Tá? Aqui, entrevista e a triagem especificamente. Então, todos aqueles critérios entram aqui na entrevista.
Então, aqui, como eu falei para vocês, né, a gente tem um profissional capacitado, que pode ser um enfermeiro ou um médico hematologista, é que ele vai checar justamente esses sinais vitais, vai verificar a quantidade de hemoglobina e depois ele vai aplicar a entrevista, que vai pegar todas aquelas informações, aqueles critérios e aplicar aqui para a gente poder identificar se a pessoa está apta ou inapta para fazer a doação de sangue. E aí vem a fase da coleta, especificamente. Então, eu falei para vocês que tem 3 tipos, só que eu vou ficar somente com uma, que é a coleta de sangue tradicional, tá? A bolsa, especificamente. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a coleta por essa bolsa de sangue, sangue total, coleta de sangue total. Essa coleta, ela precisa ser numa sala específica, mais estéril possível, em que nós precisamos fazer uma coleta de mais, que é o volume máximo limite, para a gente poder fazer o processo de separação desse sangue. Tá? Então, aqui é só para deixar claro que dessa coleta, para vocês, o máximo que eu vou cobrar para vocês é o tipo, qual é o tipo de sangue ou qual é o tipo de bolsa de sangue que nós utilizamos para fazer a coleta. Então, bolsa de sangue total, especificamente. Tá? Só isso, nada mais. E aí vem o grande problema, que é o sistema BO e o sistema RH, que todo mundo deve estar, né, com os cabelos em pé sobre isso. Lembrando que amanhã, como eu vou passar mais o exercício, então a gente aproveita para tirar mais dúvidas ou explicar mais sobre esses 2 bichinhos, porque eu sei que esse sistema aqui não ajuda muito para tirar todas as dúvidas ou esclarecer em relação ao assunto. Então, nós temos aqui, eu sempre falo para vocês que nós temos mais de 30 sistemas sanguíneos, nós temos 36 sistemas sanguíneos. E mais eu tenho séries, coleções e anticorpos que não se enquadram em nada. Então, eu tenho muita coisa aí em relação ao estudo de anticorpos ou de antígenos que compõem as membranas das hemácias. Então, desses todos, eu tenho 2 sistemas mais importantes, que é o sistema BO e o sistema RH. Eles são os mais importantes porque eles são os mais imunogênicos e é o que estão presentes em grande quantidade na membrana das hemácias, que a gente chama de sítios antigênicos. Então, em relação ao sistema BO e ao sistema RH, então cada um comporta em torno de 2.000 a 5.000 sítios antigênicos. Então, é muita coisa que está sendo expressa na membrana da hemácia. E aí facilmente esses 2 sistemas ou esses antígenos são facilmente reconhecidos pelo sistema imune. Por isso que a gente precisa estudar muito bem a relação deles. Portanto, do sistema ABO, nós temos os antígenos e os anticorpos, que aqui a gente chama de aglutinogênios para os antígenos e os anticorpos a gente chama de aglutininas. Então, esses antígenos nada mais são do que nós chamamos de glicoproteínas, porque nós temos uma base para inserção de açúcares específicos ou hidratos de carbono ou carboidratos, né, que eles vão estar presentes na membrana dessa hemácia e que vão caracterizar justamente esse sistema ABO. Eu lembro que eu falei na aula sobre o sistema ABO que pelo fato de nós termos carboidratos específicos do sistema, então ela não vai, o sistema BO, ele não, o gene que regula o sistema BO, ele não vai sintetizar especificamente proteína, e sim ele vai expressar ou sintetizar a parte de enzima, e essa enzima é que vai fazer a adição desses açúcares específicos. Tá? Então, o sistema BO é um sistema que ele apresenta como antígeno açúcar. Especificamente é isso, tá? E quanto às aglutininas ou os anticorpos? Bom, esses anticorpos, eles são anticorpos que reagem naturalmente na presença desses antígenos que estão expressos na membrana das hemácias. Esses anticorpos, eles só começam a ser sintetizados após o nascimento. 3, 4 meses após o nascimento é que esses anticorpos começam a ser sintetizados e é que a gente consegue identificar a presença desses anticorpos. Ao passo que os antígenos, nós vamos encontrá-los ainda na vida intrauterina. A partir da 5ª, 6ª semana de vida intrauterina, já vamos encontrar hemácias já com a presença desses antígenos específicos. Tá? Então, nós temos assim essas diferenças em relação à presença desses antígenos e desses anticorpos que são considerados anticorpos naturais, que a gente vai
produzindo à medida que a gente vai sendo exposto, não só a esses antígenos específicos presentes nas hemácias, mas também ao ambiente especificamente, ambiente externo, às bactérias do meio externo, que também estimulam o nosso sistema imune a produzir esses anticorpos. Então, do sistema ABO, eu tenho o quê? A biossíntese. Aqui que está o grande problema, o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é justamente, não só esse, né? Vai ter o próximo, o segundo calcanhar, que é a biossíntese do sistema BO. A biossíntese aqui, a síntese do sistema BO, como eu falei para vocês, ele é regulado geneticamente. Mas, como o sistema BO ele é açúcar, a regulação gênica não é feita através do açúcar, especificamente, mas a regulação gênica é feita através de enzima, tá? Então, são enzimas importantíssimas que fazem a adição de açúcares específicos. Claro que na prova eu não vou colocar assim, qual é o açúcar que vai determinar o grupo A? Aí você vai ficar pensando, meu Deus, qual é o açúcar? Eu não sei, né? Não vai ter essa pergunta. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, que pelo fato de nós termos esses açúcares específicos, são esses açúcares específicos que vão determinar se a pessoa tem aquele antígeno ou não. Se a pessoa tem um açúcar específico do A, então ela tem um antígeno A. Se ela tem um açúcar específico do B, então ela tem um antígeno B. E essa é a expressão desses açúcares, ele é justamente regulado pela função enzimática. Então nós temos uma enzima que ela reconhece a estrutura original, que está aqui, esse arcabouço, e aí ela procura qual é o meu açúcar do antígeno A. Ah, esse aqui especificamente. É esse aqui, N-acetilgalactosamina. Ah, então eu vou pegar este açúcar e vou adicionar nesta posição, nesse arcabouço que já está prontinho para receber esse açúcar, e aí a gente vai, checa e vê. Ah, sim, é claro. A pessoa tem este açúcar, então ele pertence ao antígeno A. Então o açúcar A caracteriza a pessoa que contém o antígeno A. A mesma ideia serve para o B. Então, a pessoa que é do grupo B, ela tem um outro açúcar que também é específico. Quem faz esse processo de adição desse açúcar é uma outra enzima que também é específica para o reconhecimento deste açúcar. E ela vai pegar o açúcar e adicionar essa estrutura original que já está aí prontinha para receber esse açúcar. Ou seja, as pessoas que são do grupo A e do grupo B, elas apresentam enzimas funcionais que reconhecem esses açúcares específicos e elas fazem a adição desse açúcar. Então, esse açúcar aqui específico vai caracterizar como antígeno A e esse outro açúcar vai caracterizar a pessoa como antígeno B. O que eu não vou cobrar é tipo, a pessoa do grupo B, ela possui qual açúcar? Eu sei que é a galactose, mas vocês vão responder na hora como galactose? Ou então, qual é o açúcar do grupo A? Ah, eu sei que é o N-acetilgalactosamina, mas vocês vão saber na hora o que é N-acetilgalactosamina? Então, esses açúcares específicos eu não vou perguntar. O máximo que eu vou perguntar é tipo, olha, a pessoa do grupo A, ela possui o quê? Do grupo A, a pessoa tem antígeno A, a pessoa do grupo B tem um antígeno B, a pessoa do grupo AB possui os dois antígenos, o antígeno A e o antígeno B. Eu ainda não falei do O, por quê? Porque o O, ele é uma, digamos assim, uma exceção em todo esse sistema, em toda essa síntese desse sistema. Nesse caso, as pessoas consideradas ou classificadas como O, ou pertencentes ao grupo O, elas também apresentam enzima, né, que nem do grupo A, que nem do grupo B, só que a diferença é que a enzima do grupo O é uma enzima que ela perdeu parte da sua atividade enzimática. Então, a gente diz que é uma enzima afuncional, ela não vai funcionar corretamente. Ela vai querer funcionar, ela vai querer reconhecer o açúcar, mas ela não vai conseguir reconhecer o açúcar porque a parte dessa parte da enzima que faz o reconhecimento do açúcar, quem é do grupo O não tem. Foi deletado. Na verdade, tem um stop code que diz assim, olha, a partir desse ponto para cá, a gente não vai mais fazer a leitura, vai parar a leitura bem aqui. E onde para a leitura é o início justamente da atividade enzimática da enzima especificamente. Então, quem é do grupo O tem uma enzima, só que ela não consegue reconhecer nenhum açúcar, e aí a gente só sintetiza uma enzima truncada, que não faz nem cosquinha na pessoa. E aí, a pessoa que é do grupo O, ela não possui esse açúcar específico que é do grupo A ou do grupo B. Ela possui ainda a estrutura original, tá? Que aí do grupo O, a gente diz assim, a pessoa não tem antígeno? Tem, ela tem antígeno, mas ela não tem um antígeno A e nem um antígeno B,
tá? É isso que eu quero dizer. Se for mais específico, posso ser mais específica. Então, a pessoa do grupo O, ela tem um antígeno H, que a gente fala. Mas para a prova, esqueça, eu não vou pedir nada disso, tá? É só para vocês terem o conhecimento de que nós temos 3 antígenos específicos, tá? Nós temos o antígeno A, o antígeno B e o antígeno H. E quem tem o antígeno H é do grupo O, especificamente. Mas para a prova, tchau, bem assim, tchau, não vai ter nada disso. Só vou ficar com os antígenos, que é do grupo A e do grupo B, e não vou perguntar qual é o açúcar específico, né, desses grupos. Tá certo? Eu sei que é complicado entender desta forma, tá? Mas aí amanhã a gente vai e senta, e aí eu explico tudinho sobre a biossíntese do sistema BO, explicando todos esses detalhezinhos, que aí eu, assim, tete a tete, vai ficar bem mais claro de poder entender a questão da biossíntese do sistema BO. Mas, a priori, é isso que eu vou querer somente saber de vocês. Quem é do grupo A tem um antígeno A, quem é do grupo B tem um antígeno B, quem é do grupo AB possui os 2 antígenos, antígeno A e antígeno B, e quem é do grupo O não possui esses antígenos específicos que eu estou falando, e sim possui um outro tipo de antígeno, que é o antígeno H. Certo? Complicado, né? Também acho. Não se preocupem. Também acho que é super complicada essa história. Então, gente, é importante, novamente aqui, a gente tentar entender, né, essa história dos aglutinogênios e as aglutininas, porque isso, eu vou precisar, de qualquer forma, dessa base, quando eu falar pós-prova, sobre os testes transfusionais, os testes de imunohematologia. Aí eu vou voltar a precisar dessas informações, tá? Então, aqui, só para a gente poder esclarecer de novo, quem tem um antígeno A, tipo A, grupo A, quem é do antígeno B, grupo B, quem tem os 2 antígenos A e B é do grupo AB, e quem não tem esses antígenos específicos, a gente considera a pessoa como O. E aí vem o pandemônio, que é a relação dessa galera toda, aglutinogênio com aglutinina, que dá essa cagadinha toda, tá? Bom, dessa cagadinha aqui, deixa eu ver. O que eu posso dizer? O que eu quero dizer? Vamos pegar aqui a pessoa, deixa eu ver. A pessoa que é do grupo A, tá? A pessoa do grupo A, ela possui um antígeno A, especificamente. Ok, até aí tá certo. O antígeno A, ele está sendo expresso em que ponto? Na membrana das hemácias. Ao mesmo tempo que eu tenho antígeno na membrana das hemácias, eu tenho os anticorpos naturais. E o anticorpo natural, ele sempre é contrário ao antígeno que está sendo expresso na membrana da hemácia. É por isso que eu digo, é um verdadeiro pandemônio, que você precisa fazer essa relação o tempo todo. Quem é do grupo A possui o quê? O antígeno A nas hemácias. E qual é o anticorpo que a pessoa apresenta especificamente no plasma ou no soro, dependendo do material que a gente vai utilizar aí? O contrário ao que está presente nas hemácias. E o contrário presente nas hemácias é B, ou a gente pode chamar de anti-B. Então, a pessoa que é do grupo A, ela tem antígeno A e ela tem anticorpos anti-B. Quem é do grupo B? Tem um antígeno B nas hemácias e tem um anti-A presente no soro ou no plasma. Quem é do grupo AB possui os 2 antígenos, tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Ok, beleza. Mas ela tem anticorpo específico? Se olhar aqui na figurinha, né, você está vendo que não tem nenhuma aglutinina. Mas por que não tem nenhuma aglutinina? Porque a pessoa apresenta os 2 antígenos. Então, se a pessoa apresentar os 2 anticorpos, o que vai acontecer com as hemácias dessa pessoa especificamente? Ela tem o antígeno A e o antígeno B. Se ela tiver os 2 anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B, o que vai acontecer? O anticorpo, ele vai reconhecer esses antígenos presentes nas hemácias dessa pessoa. O que vai acontecer com esse reconhecimento? Nós vamos observar o processo de aglutinação dessas hemácias ainda na circulação sanguínea. Então, adianta a pessoa ter os 2 anticorpos presentes ou circulantes? Não é interessante isso. Então, para evitar
que ocorra justamente essa aglutinação, esse reconhecimento de antígeno com anticorpo, ou seja, a pessoa tem um anti-A e ao mesmo tempo ela tem um antígeno B e faça esse reconhecimento, então as pessoas que são classificadas como do grupo AB, por apresentar esses dois antígenos específicos, elas acabam, iniciam a produção, a síntese desses anticorpos, mas eles são neutralizados. Então, ao final, a pessoa ela não apresenta nenhum tipo de anticorpo natural. E do pessoal do grupo O, pelo fato dela não apresentar esses antígenos específicos, então ela não tem um antígeno A nem um antígeno B, tá? Ela não tem nenhum antígeno, mas em contrapartida, pelo fato dela não ter nenhum antígeno, mas ela consegue produzir anticorpos específicos, por conta justamente dessa exposição ao meio externo, a bactérias que possuem lecitinas, que são semelhantes a esses antígenos, e aí isso estimula o sistema imune a produzir esses anticorpos específicos. Então, a pessoa apresenta o anti-A e o anti-B. E essa relação desses aglutinogênios com as aglutininas acaba sendo extremamente importante no processo de transfusão sanguínea. Por isso que a gente fala assim, que a pessoa é do grupo A, e se ela receber um sangue do grupo B, o que vai acontecer? Vai acontecer o reconhecimento. Então, nós temos anti-B, que reconhece as hemácias que a pessoa acabou de receber, que vai haver aglutinação. E o mesmo acontece com os anticorpos que veio da bolsa, que são do anti-A, vão reconhecer as hemácias do receptor, que são do grupo A. Então, vai ter uma aglutinação aí geral dessas hemácias com esses anticorpos. Então, por isso que a gente precisa, pelo menos, tentar entender esse pandemônio que é a presença desses antígenos nas hemácias e desses anticorpos que estão presentes no plasma, porque isso é importante no processo de transfusão sanguínea. Então, para o momento da prova, a gente só precisa saber o quê? Quem é do grupo A possui um antígeno A. E qual é a aglutinina? Qual é o anticorpo? Essa é do grupo A. Desculpa, é um anticorpo contrário. Então a pessoa tem um anti-B aqui, que vai estar presente. Quem é do grupo B vai ter um antígeno B e vai ter um anticorpo contrário ao antígeno B, que no caso é o anti-A. Quem é do grupo AB possui os dois antígenos, antígeno A e antígeno B, mas, em contrapartida, não produz nenhum tipo de anticorpo. E quem é do grupo O não apresenta esses antígenos específicos, porém, entretanto, todavia, apresenta justamente esses anticorpos naturais. Então, a pessoa apresenta tanto um anti-A quanto um anti-B. Então, é isso que a gente observa quando a gente trabalha com esses aglutinogênios e essas aglutininas, porque a gente precisa ver esse processo de aglutinação. Eles são importantes no processo de transfusão sanguínea. Amanhã, claro, eu vou sentar, eu vou explicar novamente sobre a biossíntese do sistema BO, que eu sei que está pegando muita gente, e também explicar essa relação entre os aglutinogênios e as aglutininas para ficar bem claro isso, bem fresquinho na cabeça de vocês. Também que a minha prova vai ser a última, né? Só no dia 29 vai ser a última prova. Mas eu acho que vai dar tempo para vocês estudarem com calma, pelo menos essa parte aqui dos aglutinogênios e as aglutininas, tá? Posso continuar? Diz que foi o jeito, né, professora? O que a gente pode fazer? Tá. Sistema RH. Isso tudo foi só do sistema BO, né? E o sistema RH? Bom, o sistema RH também é um outro sistema, extremamente polimórfico, extremamente antigênico. Então, a diferença entre o sistema BO e o sistema RH, gente, o sistema BO eu tenho o quê? Açúcar sendo expresso na membrana da hemácia. E o sistema RH eu tenho antígeno, proteína sendo expresso na hemácia, tá? Então, aí eu posso dizer que, através do sistema RH, se ela tem essa proteína, a gente pode dizer se a pessoa ela é RH positiva ou se ela é RH negativa por conta da presença desta proteína específica que a gente chama de antígeno de dado. Então, aqui eu coloquei só para nível de informação, né, que em torno de 85% da população ela é RH positiva e somente em torno de 15% ou até 20% ela é RH negativa. Então, é isso que a gente precisa estudar, a relação da presença desse antígeno específico do sistema RH. A gente chamava de sistema RH, hoje é chamado de complexo RH, porque a gente sabe que tem muito mais antígenos ligados ao sistema, ao complexo, tá? Mas, para a prova, o que a gente precisa saber especificamente? É que, como eu falei para vocês, o RH é uma proteína que está sendo expressa na membrana da hemácia, tá?
Então, esta proteína, ela é regulada por um gene, e esse gene é o RHD. Então, quando a gente diz que a pessoa ela é RH positiva, é porque a gente está dizendo que essa pessoa apresenta esse gene RHD, e esse gene RHD ele expressa a proteína ou o antígeno D, tá? E se a gente diz que a pessoa ela é RH negativa, porque ela possui a deleção desse gene e, portanto, ela não vai expressar a proteína ou o antígeno D. Aí eu coloquei na figurinha aqui, porque além do gene RHD, eu tenho um outro gene que também pode provocar quadros de reação transfusional, que é o gene RHCE, que vai dar a combinação dessas proteínas que vocês estão vendo aí, tá? Então, embaixo, aqui nós podemos ver a representação esquemática dessas proteínas. A mais importante aqui, pelo menos para a prova, é justamente essa que a gente chama de RHD, essa proteína aqui, que é o antígeno D, em que vocês estão vendo esses pontinhos aqui. Pois é, esses pontinhos aqui são pontos em que são importantes para o reconhecimento de epítopos específicos. Então, aquele anticorpo que a gente utiliza para fazer a tipagem sanguínea, pois é, aquele anticorpo ele vai reconhecer esses pontos específicos que estão presentes na parte extracelular dessa proteína. Então, se tiver alguma mudança em relação à apresentação desses antígenos, o que eu tenho aqui? Uma variação do antígeno D, tá? Que nós chamamos de variantes do antígeno D. Então, esses variantes do antígeno D é que é o grande problema quando a gente trabalha com o RH, porque aí essas diferenças que levam para a gente poder identificar se a pessoa tem algum tipo de variação na apresentação dessa proteína. Tá? Então, em relação a esses variantes do D, eu tenho vários variantes do D descritos na literatura. Mas, para nível transfusional ou para nível de legislação do ciclo do sangue, só vamos considerar 2 tipos de variantes, o que a gente chama de D fraco e o D parcial. Tá? O D fraco é quando ele apresenta algum tipo de alteração na conformação da proteína, o que eu quero dizer, voltando para essa figurinha. Então, eu tenho aqui esse formatinho de inserção da proteína do antígeno D, tá? Da proteína RH. Se tiver algum tipo de alteração na conformação, sei lá, teve alguma alteração na apresentação desse antígeno, ou ela inseriu de uma forma um pouco mais errada, que era para inserir nesse ponto, ela está inserindo, começando a inserção da proteína um ponto mais abaixo. Então, se eu tenho uma alteração na conformação, na forma como esta proteína está sendo expressa na membrana da hemácia, então eu já tenho o que a gente chama de RH fraco, um D fraco. Não é porque ele seja D fraco especificamente, mas é porque o que nós utilizamos como identificação das pessoas que são RH positivas, então ela não acaba tendo uma ligação extremamente forte, então ela tem uma ligação fraca. Então por isso acabou ficando esse nome meio esquisito de D fraco. Não é porque a pessoa tem um D, sei lá, um D diferente. É porque realmente tem essa diferença na conformação, na expressão dessa proteína na membrana da hemácia, que acaba levando justamente a uma variação na apresentação do antígeno original. E o D parcial? O D parcial é quando a gente observa que a pessoa ela apresenta, na verdade, não apresenta um ou mais desses epítopos originais do antígeno D. O que eu quero dizer? Voltando para esta figurinha aqui, que é a original do formatinho do antígeno D. Então, eu falei para vocês, vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui, né, na parte extracelular? Então, esses pontinhos pretos na parte extracelular que são os antígenos específicos em que a gente utiliza para poder fazer o reconhecimento da tipagem sanguínea. Então, a tipagem sanguínea que a gente diz, deu RH positivo. Por que deu RH positivo? Deu RH positivo porque, além da pessoa apresentar um gene, que é o RHD, que vai expressar a proteína do RH, que é a proteína que é o antígeno D, ela apresenta, na verdade, ela expressa esses epítopos específicos que servem de ponto de ligação para o anticorpo que eu estou utilizando para fazer esse processo de aglutinação direta.
Nas pessoas que são consideradas D parcial, o que, que a gente observa? A gente observa que esses pontos específicos, na verdade, ela não está sendo expresso totalmente. Digamos, são 10 pontos específicos que eu estou utilizando para poder fazer o reconhecimento da proteína especificamente. Desses 10 pontos, por algum motivo, a pessoa só está apresentando 6, 5, 2 ou somente um ponto original, um epítopo original. Então, se ela apresenta a ausência de um ou mais epítopos originais, então isso já caracteriza essa pessoa como um D parcial. Por que ela é D parcial? Aí eu preciso fazer o estudo molecular, justamente para poder verificar se houve algum tipo de alteração na estrutura dessa proteína. Às vezes é uma translocação, uma inversão, uma deleção. Então, tudo pode acontecer, porque a gente está trabalhando com gene especificamente. A mesma ideia serve para o sistema BO. Como a gente trabalha com gene e é uma enzima, então pode ter diferenças na enzima que pode levar a expressões diferentes em relação aos antígenos, que nós também temos variantes dentro do sistema BO. Dentre esses variantes, o mais importante aqui para a prova é justamente o sistema RH e esses dois variantes especificamente, o D fraco e esse D parcial, que é o que a gente acaba utilizando como ponto de partida para a pesquisa desses variantes do antígeno D especificamente. E aí, gente? Estão respirando melhor? Ou estão entrando em desespero? Ou do tipo, sei lá, agora. Tá? Então, assim, amanhã, eu sei que esse formato aqui, para poder explicar, pelo menos esses detalhes do sistema biótico e do sistema RH, eu sei que é muito complicado. Ficou mais claro agora? Só claro. Tá? Eu sei que é muita coisa. Eu sei que na aula, quando eu falei sobre sobre o sistema ABO, sistema RH, eu sei que na aula eu falei muita coisa, porque realmente é muita coisa sobre isso. Então eu falei só, tipo assim, a pontinha do iceberg para vocês, sobre o sistema ABO e o sistema RH. Eu tenho muito mais coisas por dentro desses sistemas, especificamente. Mas, para a prova, eu só preciso que vocês entendam, pelo menos, como é que a gente consegue caracterizar o grupo sanguíneo. Porque a gente diz que a pessoa do tipo... A gente diz que a pessoa do... a aula é só sobre sangue, professora. Para que tudo isso? É sobre banco de sangue, mas a gente precisa entender todos esses detalhes. Isso porque eu estou falando só de dois sistemas, né? Quando a gente estuda de fato, como eu falei para vocês, a gente vê Deus e o mundo nessa história desse sistema. A gente vê muita coisa que vocês nem imaginam. Coisas bem loucas no nosso dia a dia. Tá? Bom, eu acho que ajudou mais a clarear mais as ideias. Se ainda não clareou totalmente, vamos utilizar amanhã de forma muito sábia para poder clarear mais ainda. E claro que a minha explicação de amanhã, eu vou focar muito mais em relação ao sistema BO, ao sistema RH, para deixá-los, pelo menos assim, entender todo esse pandemônio que é esses dois sistemas. Não só para a prova, mas é porque eu vou precisar deles quando eu falar sobre os exames específicos da imunohematologia. Quando eu falar de tipagem sanguínea, eu vou precisar deles à torta direita para que vocês possam entender, porque a gente tem que entender toda essa loucura aí, porque a gente aplica todo esse conhecimento nesse momento. Tá certo, gente? Então, a gente se vê amanhã para a gente fazer essa revisão. Giovana, diga, Giovana. Tá, foi sem querer? Tá bom, então. Então, assim, a gente vai se ver amanhã, tá? Para poder tirar essas dúvidas, eu vou passar um exercício, só para, de repente, deixar mais claro ou ajudá-los a compreender
né, melhor, alguma coisa que porventura ainda não ficou claro. Tá certo, gente? Então a gente se vê amanhã para a gente poder tirar mais essas dúvidas.